Continuando o segundo vídeo aqui, por que Maria, a mãe de Cristo, é chamada até hoje virgem, segundo Jesus teve irmãos? Que é o pastor reverendo Caio Fábio. A virgem porque todo ser que crer é um ente de alma virgem, revirginada em relação ao mal, porque não foi o pinto de José que contaminou Maria. O pinto de José só Opa, olha viado esse cara. Olha, foi uma das poucas alegrias que Maria teve na vida. Foi o pinto de José. Se alguém sofreu depois, andando atrás daquele filho, que ela chegou a perder a cabeça. Em Marcos 3 ela perdeu a cabeça. Quando soube sendo com o rapaz, ficou doido. Vamos prendê-lo. Olha isso. Foi por isso que ela chegou lá no capítulo 6 de Marcos. E aí disseram, tua mãe tá lá fora, tá jogada, aquela coisa. Aí Jesus disse, minha mãe, ela disse que estou lá fora que ela quer falar. Jesus sabia qual era o clima. Falou, vou dar uma educada nela. Olhando em volta para todos, disse, o quê? Minha mãe, meus irmãos estão lá fora e ordenam que eu saia? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando nos olhos de cada um dos presentes, disse, eis minha mãe, eis minha irmã, eis meu irmão, eis minha mãe, porque minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos e apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Oh, glória, aleluia, sem educação. Qual na história, biblicamente, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, que fez a vontade de Deus? Mateus 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35, Lucas, acho que é Lucas 8, 19, 20, certo? É Marcos, vamos aqui, degustar nesse texto aqui, e tem um padre apostólico, ou um pai apostólico, né? A Patrícia vai citar esse texto, quem é Santo Agostinho debusta sobre esse texto. Para o protestante, Cristo está colocando Maria na linha, dando aquela cortada, certo? Mas vamos aqui em Marcos 3, 31. Chegando sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disse-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te procuram. Olha só. Aqui que é o mistério, cara. Ele respondeu-lhe, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha irmã e minha mãe. Quer dizer o quê? Aquele que faz a vontade de Deus. Por quê? Porque isso, olha, porque o povo estava ouvindo a palavra. Quem ouve a palavra, observa, esse é meu irmão, esse é minha irmã, etc, etc, etc. Em Mateus 12, uma pergunta, quem mais obedeceu? Aquele povo são simplesmente um 20, certo? 12, aqui ó, 46 até 50, ó. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos esperava do lado de fora. A ocasião de falar, disse-lhe alguns, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos. Olha só. O evangelista São Marcos, ele deixa bem claro. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Se você não for ler, ter a visão do magistério, você vai se contradizer. Uma pergunta. Quem fez a mais a vontade? Maria. E os discípulos também fizeram a vontade. Que deram a vida pela igreja. Foram os martirizados. Tem diferença. Maria é a mais que obedeceu. E tanto que o anjo Gabriel foi lá na sua casa dar a saudação a ela, uma saudação de rainha. Que interessante. Por quê? Porque ela foi achado graça. Espera um minuto.
Porque foi achado graça. Bendita é tu entre as mulheres. Bendita entre as mulheres, porque a mais que obedeceu. E tanto, se você for prestar atenção aqui, ó, em Lucas 1:38, então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Por quê? O anjo viu que ela obedeceu, dando sim. Aqui, ó. E o anjo dá uma saudação a ela de rainha. 28, Lucas 1:28. Entrando o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que interessante. Então, e Santo Agostinho, debustando nesse texto, ó, em Mateus 12:46, Marcos 3:31, 5, certo? E Lucas 8:19-20. Ó, quando degusta nesse texto, Santo Agostinho, Jesus não está dando uma cortada na mãe dele, como os protestantes afirmam, certo? Santo Agostinho explica assim: quando Jesus disse minha mãe e minha irmã e meus irmãos, é aquele que fez a vontade. Faz a vontade de Deus. Maria foi muito mais feliz por ter feito a vontade de Deus do que ter concebido Jesus no seu ventre, porque ela antes concebeu Jesus no corpo. Ela concebeu a vontade do Pai no coração. Então, meu irmão, amigo protestante, ela fez a vontade de Deus. Mais que os discípulos, mais que o ouvinte, mais que esses hereges dessas atualidades. Olha só que interessante. Não é Bíblia? Então tem que seguir o ensinamento de Maria. Fazer a vontade. O que ela fez. Que interessante ainda, ó. E ela se rebaixa ainda para fazer a vontade, para mostrar para Deus que ela é humilde, cara. Lucas, um texto que o fala que Maria está declarando o seu pecado porque ela precisou de um salvador. Não, meu irmão. Ela gerou o seu salvador. Ela concebeu o seu salvador. Porque ela é mais que obedeceu. Agora, você fica falando, esses não tem respeito nenhum, cara. Eu tenho dó. Quem escuta vocês? Que ensinamento insignificante, prostituído, tendencioso, arrogante, esse esgoto aí. Base bíblica, fora. Versículo bíblico, fora. Aqui, ó. Lucas 1:47. Meu espírito, ó, 46. Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 11:27. Enquanto ela assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo. Ele disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aquele que ouve a palavra de Deus e a observa. Porque Maria, aqui também não está dando a cortada. Aqui a mulher já reconheceu que Maria é bem-aventurada. Porque bem-aventurada aos peitos que te amamentou. Bem-aventurada aquela que te deu a luz. Bem-aventurado aquele que obedece. Quem mais obedeceu? Outro texto também que o protestante gosta de... para tirar a dignidade de bem-aventurança. De a serva que mais obedeceu de Maria. Cara, enquanto ele falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo. Ele disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ela tá certa. E Jesus dá a resposta também, ó. Jesus respondeu: antes, bem-aventurados aquele que ouve a palavra de Deus e a observa. Quem ouviu, obedeceu e disse o sim. E cumpriu. E seguiu. Maria. Aqui
Cristo também não está dando uma cortada. Cristo está mostrando, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e observa. Maria, ela observou, ela ouviu, ela seguiu a primeira imitadora do seu filho. A primeira que comungou. E mais que obedeceu. No catecismo, para finalizar, olha só que interessante. 64. Olha só. Estrofes 48. 48 não. Estrofe 51. Os portadores dessa esperança, as mulheres santas, como Sara, não obedeceu 100%. É uma prefiguração de Maria. Essas mulheres do Velho Testamentário. Até chegar à perfeição em Maria, a que mais obedeceu e deu à luz ao Verbo. Certo? Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Por quê? A mais que obedeceu. Que interessante. Então, meu irmão, essa tentativa louca, esse falta de respeito, esse esgoto, cai por terra. Que a Bíblia é infalível. E os pais apostólicos, melhor ainda, que são próximos, que interpretam 100% a escritura verdadeira. Porque eles são assistidos pelo magistério, certo? Então, pastor, vai ler mais a Bíblia com visão do magistério. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Essa resposta a essa falta de respeito, que vocês não têm respeito nenhum. Vocês não acreditam na igreja e muito mais na santidade de Maria. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.